te chama, pois deseja te salvar. Paz do Senhor, meus amados irmãos, Deus abençoe vocês. Uma alegria estarmos aqui, iniciando mais um culto no lar depois de alguns dias. Quero já convidá-los, porque daqui a pouco, às 7h30 da noite, nós temos culto aqui no templo da 3 com a 16, templo da Igreja Assembleia de Deus Missão, e estaremos louvando e adorando a Deus, e você é o nosso convidado especial hoje, sexta-feira. Magilca, paz do Senhor, Deus abençoa. Irmão Fabinho, Deus abençoa em nome de Jesus. Muito bem-vindos ao culto no lar. Ilza Divina Muniz, Ilza, Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito bom ter você aqui também, irmã Rosângela Augusta. Deus abençoe aí no Monte Alegre de Minas. Daqui a pouco vamos trazer a bendita palavra de Deus ao nosso coração, em nome de Jesus. Vamos ouvindo alguns hinos aí. Porque Jesus me ama. Glória a Deus. Eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, Pois deseja te salvar. Glória a Deus. Ser ao meu Jesus, a graça e o repouso, e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama. Glória a Deus, vamos agora mesmo já estar lendo a palavra de Deus. Porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, Pois deseja te salvar. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor uma vez mais para todos vocês que estão conosco e que vão estar conosco depois, em nome do Senhor Jesus. Eu quero louvar e glorificar a Deus por estar aqui com vocês nesta noite de sexta-feira. Já são 18h04, portanto, boa noite. E quero louvar a Deus pelas grandes bênçãos de Deus em nossa vida, pelos milagres que Deus tem operado por nós, em nós e através de nós. Glória a Deus por isso. E quero deixar o conselho aqui para todos os irmãos, para que não ignore o uso de máscara e se cuide, porque nós estamos vencendo em nome de Jesus. Tá certo? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A nossa oração é que Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deus tem uma bênção especial para a sua vida. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar,
Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Graças a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, nós vamos começar aqui a nossa meditação na Palavra de Deus, porque daqui a pouco nós estaremos já no culto, né? Hoje teremos um grande culto de louvor a Deus aqui na Rua 3 com a 16, no templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão. Quero convidar você para estar abrindo a sua Bíblia em nome do Senhor Jesus Cristo para o livro das Revelações, o Apocalipse, capítulo de número 3 e o versículo de número 1. Quero falar um pouco com você sobre a igreja de Sardes, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Luciana, Graciano, Deus te abençoe, bem-vinda, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Valdenice Assunção, Deus abençoa, muito bem-vinda, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Eu não vou trazer um resumo agora, assim, específico sobre a carta de Sardes, mas vou trazer uma palavra prática para nós hoje, em nome do Senhor Jesus. A leitura é a seguinte, vamos ler juntos em nome de Jesus, se você tem aí a sua Bíblia, em nome de Jesus. E ao anjo da igreja em Sardes escreve, verso 2, continuação do verso 1, perdão. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e está morto. Glória a Deus. Esse é o primeiro versículo da carta do Senhor Jesus Cristo para a igreja de Sardes. Nós sabemos, amados e queridos irmãos, que Sardes era capital da antiga região da Lídia, viu? Situada a cerca de 48 quilômetros ao sul de Tiatira, e ali havia o culto ao imperador, e era um culto muito forte, né? E eles adoravam o imperador. Pois bem, meus amados e queridos irmãos, como eu disse, nós vamos trazer uma palavra hoje mais prática para nós. Irmã Marta Souza, Deus te abençoa em nome do Senhor Jesus. Muito bem-vinda também ao culto no lar, em nome de Jesus. Kênia Rita, Deus abençoa em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Como nós já vínhamos meditando, irmãos, e demos uma parada agora por causa dos cultos na igreja, a gente fica assim muito corrido, mas vamos voltando agora para o culto no lar. Também aqui, vamos ter o culto aqui e o culto na igreja. Por exemplo, hoje eu termino o culto aqui, já vou aqui para a igreja da Rua 3 com a 16, aqui em Canápolis, aonde teremos um grande culto de louvor a Deus, e você, é claro, é o nosso convidado especial. Pois bem, ao anjo da igreja em Sardes escreve. Nós continuamos insistindo em todas as cartas que o anjo da igreja representa aqui a liderança, aquele que está na liderança da igreja para quem é endereçada a carta ao Apocalipse. Estas coisas diz aquele que tem. Aqui o Senhor Jesus, uma vez mais, vai se identificar para a igreja com quem ele está falando, certo? Glória a Deus por isso. Então nós já acompanhamos aí e já vimos, né, que o Senhor Jesus, para cada igreja, ele se identifica de uma forma, né?
ele se identifica de uma forma. Por exemplo, lá na igreja, para a igreja de Éfeso, ele diz: isso diz o que tem a sua mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Já para a igreja de Esmirna, ele se revela como o primeiro, o último, o que esteve morto, mas está vivo para sempre. Já para a igreja de Pérgamo, ele se identifica como aquele que tem espada afiada de 2 gumes, que sai da sua boca. Já para a igreja de Tiatira, ele diz que essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés como bronze polido. E já aqui para a igreja de Sardes, ele diz: isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Meus amados e queridos irmãos, deixa eu só falar algo para vocês que é muito importante. Como eu disse, eu não vou meditar agora sobre Sardes. Talvez amanhã, ou no próximo culto, depois de amanhã, ou segunda-feira, mas tudo indica que amanhã, sábado, nós vamos estar aqui com a palavra, e aí nós vamos trazer aquele resumo, como de costume, sobre a igreja de Sardes. Porém, hoje, como nós estamos voltando, muita gente não está avisada, nós então vamos começar aqui desta forma. Então, ele usa aqui a palavra dizendo: isto diz aquele que tem, tem, né? Esta palavra aqui, quando ele usa, né? Esta expressão, aquele que tem, ele está falando de possessão, de posse, de controle, de autoridade. Ele tem, ele, o Senhor Jesus tem, ele possui. Por exemplo, aqui ele fala: aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Nós já meditamos sobre isso, amados e queridos irmãos, sobre os 7 Espíritos de Deus, que são, na verdade, os 7 aspectos do Espírito Santo de Deus. Mas como eu estou falando daquele que tem, da posse, da autoridade, existe uma profecia no livro de Isaías. No livro de Isaías, Gilberto Filho, um abraço, Pai do Senhor, bem-vindo, Gilberto Filho. Gilberto Filho, eu acredito que está lá em São Paulo, né? No capítulo 61, Isaías, ele traz uma palavra dizendo o seguinte: eu estou falando daquele que tem possessão, posse, domínio, poder, autoridade. Então, capítulo 61 de Isaías, a Bíblia diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a proclamar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos ou os algemados. Eu gosto dessa tradução, irmãos, porque ela fala exatamente como a gente encontra de acordo com os melhores textos do original, grego e hebraico. Aqui Isaías está profetizando, mas como Isaías está profetizando sobre o Messias que teria o Espírito Santo, mas que muitos entenderiam que o Espírito estaria sobre Isaías, Isaías então usa o termo dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Já lá em Lucas, eu estou abrindo a minha Bíblia aqui, se você quiser abrir a sua, Lucas, capítulo 4 e versículo 18, veja aí para mim, Lucas 4 e o versículo de número 18, perdão, aqui, glória a Deus, é a profecia de Isaías: o Espírito do Senhor é sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. O que eu quero que você entenda, irmão, é que em Isaías diz: o Espírito está.
Estar, irmãos, é temporário, não é permanente. Ele está agora e pode não estar daqui a pouco, porque era exatamente assim que o Espírito de Deus agia no Antigo Testamento sobre os profetas. Ele vinha por um determinado espaço de tempo e depois ele ia embora. Ele não ficava com o profeta o tempo todo. Por isso, quando fala de Sansão, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre Sansão novamente, porque ele tinha vindo e havia saído. Então Isaías diz, o Espírito está sobre mim. Quer dizer, está agora, pode não estar daqui a pouco. Já no Novo Testamento, em Lucas 4,18, num texto mais de acordo com o original, ele diz o seguinte, o Espírito do Senhor, porque aí é o Senhor Jesus que está falando. Ele diz, o Espírito do Senhor é sobre mim. E aí é o verbo ser no presente do indicativo. Ele é agora, ele é daqui uma hora, ele é daqui 2 dias, ele é daqui 1 ano, ele é permanente. Estar é passageiro, ser permanente. Glória a Deus. Então o Senhor Jesus Cristo, segundo a palavra da Bíblia, segundo a palavra de Deus, perdão, ele tem toda a plenitude do Espírito Santo. É por isso que quando ele fala à igreja de Sardes, ele diz o seguinte, isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, os 7 aspectos do Espírito Santo de Deus, que também está em Isaías capítulo 11, a partir do versículo 1. Mas antes eu quero que você entenda, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a plenitude, a totalidade do poder do Espírito Santo só habita corporalmente em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém mais tem a totalidade, de forma alguma, viu? Nós temos o revestimento, mas a plenitude está em Jesus Cristo. E o que seria esses 7 Espíritos de Deus? Nós já falamos sobre isso. Outra coisa, ele tem, ele possui, é dele, está nele. Glória a Deus. E ele distribui a cada um. Nós vamos ver isso. Então ele tem, mas aguarde um momento, por favor. Lá em Isaías, capítulo 11, o verso 1, diz o seguinte, do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Verso 2, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Primeiro, o Espírito de sabedoria. Segundo, o Espírito de entendimento. Terceiro, o Espírito de conselho. Quarto, o Espírito de fortaleza. 5, o Espírito de conhecimento. 6, e o Espírito de temor do Senhor. 7. Esta é a plenitude do Espírito Santo de Deus. Ele está sobre o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele tem, é dele, ele é possuidor do Espírito Santo. O Espírito Santo é ele. Entendeu? Então, se você me perguntar, Pastor Ronaldo, como eu posso ser cheio do Espírito Santo? Só existe uma maneira, ter comunhão com Jesus Cristo, porque o Espírito habita corporalmente nele. Ele tem a plenitude do Espírito Santo de Deus. Viu? Então, sem Jesus não há derramamento do Espírito Santo. Sem Jesus não há revestimento de poder. Lá em Lucas ele diz, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda obra do mal, e nada vos fará dano. Por que ele diz, eis que vos dou? Porque é dele. Lá em Atos dos Apóstolos, se você quiser abrir a sua Bíblia aí, capítulo 1 e verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Quem está falando isso? É o Senhor Jesus Cristo. Por que ele está dizendo? Você vai receber, porque é ele que vai dar. Então, meus amados e queridos irmãos, não existe
receita para se receber o Espírito Santo. Não existe, amados e queridos irmãos, como uma receita de bolo para receber o Espírito Santo. O único modo de recebermos o poder é nos aproximarmos de quem tem, de quem possui esse poder. Pai do seu irmão José Custódio, aí em Quirinópolis, Goiás. Então nós precisamos nos aproximar de quem tem, de quem possui o poder. E quem é que tem? E quem é que possui? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui em Apocalipse, para a igreja de Sardes, isto diz o que tem. Ele tem os 7 aspectos do Espírito Santo. A plenitude do poder de Deus está sobre nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o doador do Espírito Santo. Ele é o doador do poder, porque é Ele que tem. Eu não tenho, ninguém mais tem, mas Ele tem a plenitude. Não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós vamos entender isso lendo a primeira carta de Paulo para a igreja de Coríntios, no capítulo 12, quando fala dos dons do Espírito Santo de Deus. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. A partir do verso 12 do capítulo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem o mesmo corpo, assim também com Cristo, ou a respeito de Cristo. Pois em um só Espírito todos fomos batizados, e em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado a beber do mesmo Espírito. Nos foi dado a beber. A palavra que nos foi dado a beber, ela é um pouco mais profunda do que a tradução no português. A nós foi dado de beber do Espírito Santo. A palavra aqui, ela dá ideia a um pai ou uma mãe que pega uma criança que não tem capacidade de ir à fonte da água e beber, que não tem condição de buscar o seu próprio alimento, e o pai ou a mãe pega e dá de beber àquela criança. Essa palavra também, irmãos, ela é usada quando alguém está ferido, quando alguém está com um problema sério de saúde e não consegue levar a mão na boca com o copo. Então, esta palavra é usada para dizer: eu dei de beber a você porque você não conseguia beber sozinho. Então aqui a Bíblia diz: nos foi dado, a nós nos foi dado de beber de um mesmo Espírito. Glória a Deus, com E maiúsculo, é o Espírito de Deus. Então nós não tínhamos como levar o copo à boca. Nós somos para Deus como uma criança que não dá conta de buscar o seu próprio alimento. Então o Senhor Jesus nos dá a beber do seu Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus diz: quem tem sede, venha a mim e beba, ele está falando justamente isso. Venha a mim e eu te darei água viva. Eu te darei água viva. Glória a Deus, ele diz para a mulher de Samaria: eu te darei água viva. Quem tiver sede, vem a mim, beba. Quem quiser, que beba da fonte da água da vida. Quer dizer, ele mesmo trará o alimento espiritual para nós. Ele mesmo nos dará de beber do seu Espírito. Então, queridos e amados irmãos, o segredo de nos enchermos do Espírito Santo e de termos o poder do Espírito Santo é irmos até Jesus e dizermos a Ele: Senhor, dai-me de beber. Senhor, dai-me de beber, assim como a mulher samaritana. E Ele nos dará
água viva que se fará em nós uma fonte que jorra para a vida eterna. Isto ele está falando do Espírito Santo, porque só Jesus tem a água da fonte da vida, que é o Espírito Santo de Deus, e ele nos dá de beber. É o que Paulo diz aqui, então, em Coríntios 12 e versículo 13. 12, versículo 13, não é isso? Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Já aqui no capítulo 12, voltando um pouco, meus amados e queridos irmãos, no versículo 4, eu queria ter falado aqui para vocês essa questão do dar de beber. Do dar de beber, só ele pode dar de beber dessa fonte do Espírito Santo. Verso 4 aqui do capítulo 12. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito Santo, quem tem uma Bíblia aí, talvez pode até me ajudar. Silvânia Boaventura chegou aí, né? Pode até me ajudar. Quem tem uma Bíblia aí, quando ele diz, a manifestação do Espírito Santo é dado a cada um, visando o que for útil. É dado a cada um visando o que for útil. Então, o dom do Espírito Santo é uma dádiva de Deus. É dado, irmão. Paulo uma vez teve uma contenda com um sujeito que ofereceu dinheiro para ser cheio do Espírito Santo. E Paulo disse, o teu dinheiro seja para ti e para a tua perdição, porque cuidaste que o dom de Deus se adquire por dinheiro. O Espírito é dado. É dado. E quem é que pode dar? Só quem tem. Então aqui diz, o Espírito é dado a cada um, visando o que for proveitoso. Porque a um é dado, mediante o Espírito Santo, a palavra da sabedoria, a outro, o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, o mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, pelo mesmo Espírito, a operação de milagres, a outro, o dom de profecia, a outro, discernimento de Espírito, a outro, variedade de línguas, a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. Então Deus dá o Espírito. O Espírito é dado como uma água ao necessitado. Entendeu? Quem tiver sede, vem a mim beber. É o Espírito Santo. Agora, como ter o Espírito Santo? Só Jesus. Olha o que ele diz para a igreja de Sardes, aqui em Apocalipse. Deixa eu voltar para o Apocalipse aqui. Aqui em Apocalipse. Olha o que ele diz para a igreja de Sardes, aqui. Isto diz, aquele que tem possessão, autoridade, domínio, posse, eu tenho os 7 Espíritos de Deus. Nós já falamos lá em Isaías, totalidade. Ele tem toda a plenitude, ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade, ele tem toda a plenitude corporalmente do Espírito Santo. Lá no batismo dele, quando João, o Batista, estava batizando, ele viu em forma corpórea de uma pomba o Espírito descer sobre ele. E ele disse, aquele que me enviou a batizar me disse, sobre aquele a quem você vê descer o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, esse é o que batiza com Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Então o Espírito desceu, totalidade, sobre Cristo Jesus. O poder está sobre... Quem é que pode te encher do Espírito? Quem é que pode
te dar autoridade? Quem é que pode te batizar no Espírito Santo? Quem é que pode revestir de poder? Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. E quem é que tem? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui em Apocalipse, capítulo 3 e versículo de número 1. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Então não tem receita de bolo aqui não, irmão. A receita aqui é buscar a Jesus Cristo. Wildes Monteiro, a paz do Senhor aí no Parazão. Deus abençoe vocês. Pedro Júnior Souza, paz do Senhor, boa noite, Deus te abençoe, bem-vindo. Depois vocês verem esse vídeo aí na totalidade, eu acho que vai ser muito bom para vocês. E compartilhe esse vídeo, irmãos, compartilhe em nome de Jesus, tá certo? Glória a Deus. Depois vai lá no YouTube e curte lá. Então ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Eu já falei, eu tenho. Ele continua dizendo, isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Nós sabemos, amados e queridos irmãos, que os 7 castiçais são as 7 igrejas da Ásia. Elisângela Pereira, boa noite, Pai do Senhor, Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos estar orando sim em nome de Jesus. Então ele diz, os 7 Espíritos e as 7 estrelas. Deixa eu te dizer uma coisa, as 7 estrelas nós sabemos que são as 7 igrejas, os 7 líderes das 7 igrejas da Ásia Menor, são as 7 estrelas. Não é verdade? E o que é que acontece, amados e queridos irmãos? Ele diz, eu tenho, quer dizer, ele está falando de autoridade sobre a liderança, de autoridade sobre aqueles que lideram. Por quê? Porque Jesus é o dono da igreja. Isso aí é indiscutível. Isso é indiscutível. A igreja é dele. Então ele diz, a liderança também me pertence. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então tá certo. Daqui a pouco temos culto aqui na 3:16, grande culto de louvor a Deus. E à meia-noite aqui no Facebook, a oração da meia-noite, você não pode perder em nome de Jesus. Então ele diz, eu tenho as 7 estrelas, eu controlo, eu tenho autoridade, eu é que dirijo, eu é que coordeno, louvado seja Deus. Como nós já meditamos muito nisso, vamos adiantar um pouco aqui. Conheço as tuas obras. Jesus continua aqui, chegando nessa 5ª igreja, ainda insistindo na sua onisciência. Eu conheço as tuas obras. Meus amados e queridos irmãos, o Senhor Jesus Cristo, como nós já dissemos, na igreja de Éfeso, né, que nós meditamos aqui alguns dias atrás, ele já disse para a igreja de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, e agora está dizendo para a igreja de Sardes, eu conheço as tuas obras, eu sou onisciente, eu estou no céu, mas não estou ausente, glória a Deus, eu estou na eternidade, mas não estou ausente, eu conheço as tuas obras. Então, ele fala uma vez mais da sua onisciência, o poder que ele tem de conhecer todas as coisas. Por exemplo, você pode estar passando por qualquer situação agora, com certeza, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sabe tudo que você está passando. Jesus Cristo sabe o que você está pensando. O Senhor Jesus Cristo conhece todas as suas necessidades. O Senhor Jesus Cristo conhece os segredos mais ocultos do nosso coração. O Senhor Jesus Cristo conhece os pensamentos mais profundos que nós alimentamos. Ele sabe de tudo. Glória a Deus. Então todas as coisas estão nuas e patentes
diante daquele que há de julgar o mundo. Amém, irmãos? Ele fala aqui da sua onisciência uma vez mais. Glória a Deus. Então vamos continuar aqui. E para nós terminarmos esse versículo primeiro aqui, ele diz algo assustador aqui. Ele diz para a igreja de Sardes, que tem nome de que vive e estás morto. Eu lembro uma vez, irmãos, que Deus me deu uma mensagem em cima desta palavra aqui, o Deus vivo e a igreja morta. O Deus vivo e a igreja morta. Então aqui ele fala que a igreja de Sardes tem nome de que vive, mas está morta. Glória a Deus. E eu termino com isso dizendo para os irmãos: toda morte, dentro desse contexto aqui, irmãos, é ausência de Deus. É ausência de Deus. Quando Jesus disse, você tem nome de que vive, mas está morto, ele não estava dizendo que estava morto literalmente. Ele estava dizendo de morte espiritual. Então ele estava dizendo, olha, você tem nome de que vive, mas está morto. Paulo disse que quando nós estávamos ausentes de Deus, quando nós andávamos nos nossos delitos e pecados, nós estávamos mortos, espiritualmente mortos. E aqui, o Senhor Jesus não está tratando de uma morte física, biológica. O Senhor Jesus está tratando de uma morte espiritual para a igreja de Sardes. Por quê, irmãos? Porque Sardes estava se distanciando do seu Deus. Sardes estava se afastando de Deus e vivendo apenas de aparência. Aparência de espiritualismo, né? E isso não leva ninguém a nada, irmãos, né? Eu costumo dizer, o que é pior? O que é pior do que não ser salvo? É fazer de conta que é. O que é pior do que não ser servo de Deus? É fazer de conta que é. Então, meus amados irmãos, aquele que faz de conta que é, mas não é, está morto. Tem nome de que vive. Alguém diz, olha, você realmente é um homem de fé, você é uma mulher de fé, você é uma pessoa dinâmica na igreja, você é isso, mas está longe de Deus. Tem nome de que vive, mas está morto. A morte aqui é a ausência de Deus. É a ausência do Espírito de Deus. Quanto mais longe estamos de Deus, irmãos, mais sem vida nos encontramos. Deus é a fonte da vida eterna. Se nós estamos perto de Deus, nós estamos vivos. Se estamos longe, estamos mortos, embora alguém diga que nós estamos vivos espiritualmente. Tem muita gente, que às vezes alguém olha e diz, olha, essa pessoa é uma pessoa cheia de Deus, mas na verdade não tem Deus. Tem nome de que vive, mas está morto. Amém? Irmão Duqueias, paz do Senhor, Deus abençoe em nome de Jesus. Irmão Duqueias está chegando e nós louvamos a Deus por isso. Glória a Deus. Irmãos, eu estou chegando ao final, voltamos, se Deus quiser, amanhã, com mais um culto no lar, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Deus abençoe vocês. Logo mais à noite nós teremos, à meia-noite, em ponto, a oração da fé. Agora mesmo nós teremos, em nome de Jesus, 7h30, o culto aqui na igreja da 3 com 16, aonde estaremos servindo a Deus em um grande culto de louvor e adoração ao nome do Senhor Jesus. E daqui a pouco esse vídeo vai estar no YouTube. Ronaldo Rodrigues Ferreira, você pode entrar lá, curtir, compartilhar, dar um like, um joinha em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por todos os irmãos que estão conosco, todos os amigos, amigas, e pedir a Tua bênção e a Tua graça sobre a vida de todos, que o Senhor continue abençoando, guardando, livrando de todo mal e dando vida, paz e saúde. Eu ministro a Tua bênção sobre todos em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Deus os abençoe. Sabe quem é que quer te encher do Espírito Santo? Aquele que tem a totalidade do Espírito Santo, Senhor Jesus. Fiquem com Deus. A paz do Senhor. Deus abençoe vocês. Aquele abraço do pastor Ronaldo.